Veja que o que aconteceu aí no Santa Catarina, São Paulo, olha só, foi Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, todos esses locais que eu estou dizendo para você, todos eles foram afetados com tempestades, chuvas de granizo, todos, tá? Não existe Rio de Janeiro que não foi afetado por catástrofes naturais. Em São Paulo, ontem mesmo, tem alguém aqui que viu o nosso irmão Erivaldo, que mora em São Paulo? Ele falou que ontem foi terrível, diz que a internet ficou com instabilidade, ventos, e foi muito forte o que aconteceu esses dias no Brasil. E a gente não pode ter tudo o que aconteceu no Brasil esses dias dizendo que foi a coisa, algo natural, né? Que foi algo natural. A gente não pode olhar e dizer, não, foi coisa natural, o que sempre acontece. Não foi, irmãos. A gente sabe que não foi. E por que que não foi? Porque nós estávamos em plena COP30. Em plena COP30. E o que que a COP30 trata? Sobre eventos climáticos. Eventos climáticos. Então, não adianta você chegar e dizer que foi natural, que aconteceu, que não foi. Não foi natural o que aconteceu. E eu estou tentando colocar aqui as imagens, né? É muito triste, muito sofrimento. A gente vê as pessoas, né? As pessoas perderam tudo. As pessoas não perderam o telhado da casa. Tem pessoas que perderam tudo, tudo. Olha o prefeito falando. Na minha vida, que no corredor com várias goteiras, veio de correr água, corria sangue dos nossos companheiros que estavam aqui no Rio Bonito. Foi uma coisa muito grave. A tragédia foi muito grande, você veja, passou de 500 pessoas feridas. Eu não vi ainda no Brasil uma tragédia desse porte. E ele falou algo aí, irmãos. Não, mas eu queria. Que é uma realidade, né? Aí já tem muita mobilização de ajuda, muita gente enviando recurso, roupa para lá, e a gente vê aí claramente que, irmãos, as imagens que a gente tem, né? As imagens que a gente tem são aterrorizantes. Essa é a realidade, porque 90% da cidade não foi 10, não foi 20, não foi 30, foi 90% da cidade foi totalmente destruída. E aí a gente tem, irmãos, tem as lavouras do foram destruídas. Nós temos cidades de Santa Catarina que foram afetadas por chuva de granizo. Nós temos as cidades do Paraná, porque nós tivemos essa em Rio Bonito agora, que fica próximo a Laranjeiras do Sul. Passada,
teve outro vendaval que destruiu muita coisa, tá? Foi muita coisa ali na região de Maringá. Teve cidades ali que ficou 6 dias sem energia. Aí nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Minas Gerais e nós temos Bahia com chuva de granizos e muito vento. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e dizer assim, parece até repetitivo, irmãos, se eles têm mecanismos para fazer chover em Dubai, essa é a questão. Eles têm poder de fazer chover em Dubai. Eles têm condições de fazer nucleação e fazer chover nas lavouras. O agronegócio do Brasil tem armas que fazem chover em cima do plantio. Qualquer pessoa que raciocina, como eu, como você, sabe que se eu pegar a mesma quantidade, se eu pegar o produto que faz chover em lavouras, o produto que faz chover em Dubai, o produto que faz chover nas áreas desérticas da China, que está florescendo, a China está fazendo o deserto florescer. Lugares que só tinha terra, agora está tendo verde. As mesmas armas que eles usam para fazer nucleação, para fazer chuva, imagine eu usar 1000 vezes o mesmo produto. O que vai acontecer? Em vez de jorrar uma pequena chuva, vai formar uma tormenta, uma tempestade. E a gente sabe, irmãos, quando a gente estuda sobre a HAARP, né? Isso nunca foi teoria da conspiração. Então, a HAARP ela é uma arma de mudança climática. É uma arma de mudança climática. Então, para quem não sabe, nós temos as antenas, né? Olha aí, no Brasil, essas antenas ficam aqui onde eu estou, no estado do Maranhão. Nós temos antenas da HAARP no Alasca, nós temos antenas da HAARP. Nós temos antena da HAARP deixa eu colocar imagens aqui, ó. Olha aqui, ó. No Alasca, essas aqui que você está vendo aí na imagem, nós temos antena da HAARP em vários lugares. Aí, olha só. Seria o projeto HAARP uma arma geofísica dos Estados Unidos? Olha lá, ó, teorias da conspiração de documentos levantados pelo Parlamento Europeu e Russo, por exemplo, questionam que o programa realmente está desenvolvendo, alegando que ele seria capaz de manipular o clima ou até mesmo causar um blackout geográfico em todo o planeta. E aí eles colocam como é uma realidade, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar, como é uma realidade muito forte, eles colocam isso como teoria da conspiração. Aí, veja bem, a gente tem as antenas na Terra e nós temos, irmãos, deixa eu colocar aqui para vocês, as antenas, ó. Essas são as antenas. E nós temos também as
as questões do rastro químico. Quando você vê avião fazendo desenho no céu, desenhos no céu, não pense que aquilo dali é o avião soltando fumaça. Olha aí, ó. Essa imagem aqui, quando você vê essas ondas aqui, ó, é uma formação de tempestade. Então, quando você fala, isso muda até a genética humana, tá? O negócio vai além de simplesmente criar tempestade. Esses rastros químicos, ele muda o comportamento da humanidade. Então, veja, como é algo muito, né? Muito. Olha aí, ó, antenas HARP, o negacionismo sobre chuvas gaúchas. Olha lá, poços e seminos sem provas do efeito climático no Rio Grande do Sul foi provocado por arma ultra secreta. Na realidade, a HARP não é uma arma ultra secreta, tá? A HARP não é uma arma ultra secreta. Por quê? Porque ela é uma arma conhecida. Esse que é o problema. Ela não é uma arma secreta. Então, veja bem. Olha só essas imagens aqui que eu vou colocar de rastros químicos. Olha essas imagens, irmãos. Isso daqui são os rastros químicos. Olha a quantidade que você tem. Olha isso. Olha aqui, no R7, ó, meio ambiente. Perigo no ar. Rastros de avião podem alterar a atmosfera e colocar em risco a humanidade. Segundo estudo do governo americano, as nuvens formadas por vapores aumentam a radiação solar. Olha lá, os astros químicos. Está no R7. Ó. Provavelmente todo mundo já viu e se perguntou o que seria aqueles rastros brancos dos aviões quando eles estão voando bem alto. Até um monte de teorias de conspirações já foram elaboradas, afirmando que tais nuvens seriam uma forma de deixar habitat tal. Provavelmente todo mundo já viu e se perguntou o que seria aqueles rastros brancos dos aviões quando eles estão voando bem alto. E aí, as teorias diziam que os habitantes de grandes cidades se tornariam inférteis, independente da teoria, cientistas começam a temer que sim, os tais rastros estão nos prejudicando, mas de forma menos conspiratória, destruindo a atmosfera, assim como a nossa mostra a nossa galeria. E aí, olha aí as imagens. Todos já viram isso daqui, ó. Todos já viram isso daqui. Agora, olha a quantidade de veneno lançado na atmosfera. Então, antenas ligadas em rastros no céu gera catástrofes climáticas. E a gente tem, irmãos, olha só. A gente teve essa semana a COP30, que foi um fiasco, né? Os poderosos do mundo, alguns mandaram representante, outros nem quiseram chegar perto do Brasil. Não tem nem comparação a COP30, que foi na Arábia Saudita. Então, olha aí, ó. Baixa presença de líderes na cúpula de Belém frustra o Brasil às vésperas da COP30. Encontro preparatório expõe desinteresse político global pela pauta climática e enfraquece os esforços do governo Lula. Então, nós tivemos pouca presença de líderes mundiais. Olha aí, ó. Matéria da Veja de hoje. Flop 30, ou COP 30, a cúpula de líderes que antecipa sobre conferência do clima.
Reunião que abriu as portas da Conferência Global teve anúncios ambiciosos e gestos políticos, mas deixou no ar a dúvida sobre a entrega real das promessas. O presidente do Brasil, chefes de Estado e representantes, aqui ó, na sessão da COP30. A cúpula de líderes encerra sexta-feira, dia 7, em Belém, foi concebida, né, como a antessala da COP30, uma vitrine para medir o apetite político dos países às vésperas do principal encontro climático da década. Com 57 chefes de Estado e de governos reunidos, o evento buscou recolocar o Brasil no centro da governança climática global e mostra que o país é capaz de articular consenso no momento de estagnação das metas de emissão e frustração com o Acordo de Paris, prestes a completar 10 anos. Mas a baixa presença aponta para o mundo em ebulição geopolítica. Estiveram ausentes os presidentes dos Estados Unidos, China, Índia, respectivamente, as 3 nações líderes em emissões de gases do efeito estufa. É o mais baixo quórum numa COP desde 2019. Nas redes sociais, os detratores do governo Lula passaram a chamar a COP de Flop 30. Muitos dos que estão engajados na discussão em Belém, contudo, preferem ver o copo meio cheio. Na cúpula, os líderes, Lula reconhece a dificuldade de avançar nas ações climáticas, mas demonstrou confiança na busca de soluções. Então, a minha visão, irmãos, sobre o que aconteceu em Santa Catarina está ligado ao que aconteceu, no sul do país. Então, a COP30 no Brasil envolvendo a Amazônia, irmãos, então veja bem, a catástrofe é para mostrar que havia necessidade mesmo de nós lutarmos pelo clima, foi um tiro no pé, que o povo não está dando voz a isso mais, os grandes líderes mundiais, e nem Bill Gates está dando voz a isso. Mas o que é a COP30, irmãos? Nós temos um monte de ONGs. Hoje ainda eu estava conversando com um rapaz que disse que o Ministério do Meio Ambiente recebe lá $1 bilhão para preservar coqueiro na orla marítima. Ninguém pode derrubar um coco, que senão vai preso, vai ser processado. Então, os globalistas encontraram um mecanismo através das ONGs e da COP30 de não permitir que as riquezas que existem na Terra sejam exploradas, a não ser os monarcas, como é que fala? Os grandes, os ricos, os poderosos. Então, o que acontece? O que acontece? Nós estamos nos comprometendo em preservar água, preservar petróleo, preservar minério, preservar nióbio, preservar grafeno, oligarcas. Obrigado, irmão Marcos. Então, veja bem, essa é a visão da COP30, irmãos. É eles preservar áreas, e está acontecendo, eu vi agora, primeiro, a gente vê que o Lula está privatizando 3 rios. Segunda coisa, nós estamos vendo agora a extração de petróleo na floresta amazônica, tudo isso destrói o planeta. Terceiro, nós estamos vendo em Rondônia, Roraima, Acre, um monte de gente que mora na Terra desde 1985, tendo 30 dias para abandonar a Terra, porque o governo está se declarando dono dessa terra. Então, veja, áreas de preservação e de riqueza. O que os governos do mundo querem? Os poderosos do mundo querem? Afastar a população dessa área, dizendo, nós precisamos salvar o planeta do aquecimento global, da destruição, e então nós temos que preservar o planeta. Não é preservar o planeta,
é preservar água, preservar minério, preservar nióbio, preservar grafeno, preservar ouro, preservar diamante, preservar a riqueza da terra. Essa é a visão. E aí, irmãos, veja a região norte do país. Eu tive em algumas cidades agora, passando, né? A gente vê, não tem saneamento básico, você vê esgoto a céu aberto. E em Belém você vê esgoto a céu aberto, você vê o esgoto nas calçadas, assim, ó. Aquela água preta. Eles nunca quiseram salvar o planeta. Então a ideia é preservar a pesquisa, irmã Luísa, aqui da Amazônia, e eles vão transformar esses rios em rota de carregamento de soja. Vai poluir o planeta. Vai poluir o planeta. Então, não tem questão de salvar, é simplesmente preservar para nós extrair a riqueza para nós e que o povo se afaste de tudo que tem riqueza. De tudo que tem riqueza. Então, a gente está vendo aí, e eu digo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Esta semana, com as tempestades, ventos, tornados, destruição, está ligado à COP30, para mostrar que o planeta está sendo destruído. E na minha visão, e aí é o pastor Carlos que está dizendo, nada mais é do que armas de mudanças climáticas para causar medo, pânico, terror, porque sempre quem paga isso é o povo. A gente vê que o governo do estado do Paraná está dando R$50 mil para as famílias que tiveram as casas destruídas. O Paraná tem se demonstrado um dos estados mais ricos do país. O governo federal liberou o fundo de garantia, mas não teve ninguém agora, até agora eu não vi ninguém do governo federal no lugar da catástrofe, porque o Paraná é oposição ao governo. Mas, eu digo, irmãos, infelizmente, o que eu estou falando aqui é tão real, é tão claro, é tão nítido que as pessoas não querem acreditar. Eu vou repetir, o que eu estou falando aqui é tão real, é tão nítido, é tão claro, que as pessoas não querem acreditar. É melhor eu acreditar em tudo, menos acreditar que o que está acontecendo é o homem manipulando o clima para destruir, preservar, destruir cidades e preservar a riqueza que eles querem. Essa é a realidade. Meu Deus, eu não estou conseguindo colocar minhas matérias. O sangue de Jesus tem poder. E aí vem, irmãos, outra coisa que nos comove no meio de tudo isso. O que nos comove no meio de tudo isso? Sabe o que é que nos comove no meio de tudo isso? É a solidariedade do povo brasileiro. Eu acredito que não exista, né? Talvez exista e a gente não conheça, mas a gente vê claramente um povo amado, você vê um povo que se compadece, um povo que ajuda, está chegando ajuda de todos os lados lá agora, na cidade de Rio Bonito, né? Muita ajuda, muitas pessoas ajudando
estendendo a mão. Isso é tremendo, irmãos. É tremendo. A gente vê a solidariedade, a gente vê a compaixão. O Brasil é um país maravilhoso. Maravilhoso. Eu digo para vocês que é difícil a gente ver no mundo um país tão solidário, tão amoroso, tão disposto a ajudar como o povo brasileiro. Vocês concordam com isso? É tremendo. Então, é tremendo. É um povo maravilhoso. É um povo maravilhoso. É o povo brasileiro. É tremendo, irmãos. É tremendo.